gente! Nessa semana eu tive 2 provas, uma de radiologia e exames laboratoriais e outra de base do tratamento médico, que é a parte de farmacologia. E aí eu já cheguei segunda-feira cedo na faculdade para começar a estudar para a prova que seria na terça. E depois eu tive uma aula de manhã sobre queixas cardíacas e de tarde tive uma aula prática que não foi muito boa sobre semiologia neurológica. E aí eu estava estudando aí nessa sala, que é uma salinha de estudos, tem poucas cadeiras, mas que é dentro do Hospital das Clínicas. A partir do 4º período a gente começa a ter aulas dentro do hospital, que é no anfiteatro, nos anfiteatros, e perto deles tem uma sala de estudos, que é uma sala pequena, que é onde eu estava, e uma sala de convivência também. E aí nesse dia pela manhã eu estava vendo a parte de radiologia, estava vendo os slides da professora e estava fazendo algumas questões também. Esse aqui é o elevador do HC. E é muito velho. Eu tô indo agora pra enfermaria. E é isso. Enfermaria, eu escutei uma paciente com frêmito cardíaco, que é basicamente uma vibração no peito causada pelo coração. E eu tive uma aula de semiologia psiquiátrica, que é uma aula que eu gosto muito. Então foi bem feliz. Depois eu almocei e tive a prova de tarde, que foi a prova de radiologia e exames laboratoriais. Oi, meninas. Oi. E aí, como é que foi a prova? Complexa. Cheia de detalhes. 7? 7, 7,5, 8. No máximo 8. No máximo 8. O problema é quando a gente acha que tira 8 10, é até tira generoso. 8. Não, vamos ver depois que vem, né, o que a professora disse. Até sexta a gente sabe, gente. E é isso. Por fim, eu tive uma aula prática de anatomia e à noite fiquei estudando para outra prova, que seria quarta-feira, uma maratona, né? Mas eu fiquei revendo meus resumos e vendo as questões também. Bom dia, já com um cafezinho para aguentar o tranco que ia ser. Eu ia passar o dia inteiro na faculdade. Eu tava chegando aí bem cedinho, antes de 7h30, porque a minha primeira aula é de 7h30. Eu tive uma aula de pediatria sobre queixas cardíacas, teórica mesmo. Depois tive um intervalo antes da prova que ia ser da parte de farmacologia, né? E tava revisando para essa prova. Então, teve ações de insuficiência cardíaca, medicamentos para antiaginosos, para hipertensão, antidiuréticos. E eu estava aí na entrada do prédio de medicina com a minha amiga, estudando um pouquinho antes de fazer a prova. Da prova de manhã, almocei, tive uma aulinha rapidinha de tarde e depois, no fim da tarde, tive aula de dissecação. Tô na aula de dissecação agora. Só que eu quebrei o dedo, né? Aí não vai. É vogue? Acho. Aí não dá pra dissecar por causa disso. Aí eu tô só olhando. Um pouco do processo. Aí você só vai ficar aqui lucrando, né? Coloca a música de fundo. Não é mais alto, não? Depois dessa aula prática de pediatria da parte cardíaca, eu estudei para minha apresentação e apresentei de tarde um trabalho sobre atenção básica. E de noite eu fui sair com minhas amigas. Hoje minha apresentação foi boa, a professora disse que gostou muito e minha amiga viu que parece que ela botou 10 para a apresentação. Mas foi bem grande, foi 1h30, eu acho, de apresentação. Muita coisa. Mas foi boa, isso que importa, e acabou. Vou sextar agora. Sexta-feira eu comecei a aula no bloco cirúrgico, foi bem legal. A gente tem uma matéria que toda semana a gente tem uma aula prática. E essa foi no bloco cirúrgico e a gente assistiu a uma endoscopia. E eu tô mostrando aí o banheiro que os profissionais se trocam, né, para entrar no bloco.
só. O que tu teve hoje na faculdade? Hoje, nada. E eu tive aula no bloco cirúrgico. Aí eu assisti uma endoscopia porque a paciente tinha... É normal fazer endoscopia depois que o paciente tem coisa de gastroplastia, né? Que é pra diminuir a redução do estômago, bariátrica. Aí ela ia botar uma substância pra fechar mais a anastomose que fez entre o estômago e o intestino. A anastomose é a junção. Aí foi isso. Meus queridos, doutora Helena, use palavreado menos técnico para falar conosco. Nós ainda estamos em níveis menores de conhecimento. Ah, tá, a história do suco que eu ia contar. A gente pediu, ela pediu um suco de cajá e eu pedi um suco de maracujá. E a gente ganhou um suco de cajá, de maracajá. Sexta-feira a gente foi para o Núcleo de Cirurgia Experimental e mais especificamente para o centro satélite da Johnson & Johnson dentro da Federal, daqui de Pernambuco. E é um centro para o treinamento de novas cirurgias, novas técnicas de cirurgias experimentais, como diz o nome mesmo. Esse era um simulador de uma videolaparoscopia, como se a gente estivesse treinando como usar um equipamento de videolaparoscopia. E esse tipo de cirurgia está dentro das cirurgias que a gente chama de cirurgias minimamente invasivas. Dentro desse grupo a gente tem a videolaparoscopia, a endoscopia, as cirurgias robóticas. São cirurgias que usam normalmente um orifício e por isso provocam menos dano e trauma ao tecido, além de outros benefícios também. Nesse dia a gente treinou fazer sutura, a gente treinou outros joguinhos, digamos assim, como colocar uma argola dentro de uns mini cones e também como manusear uns brinquedinhos até de criança mesmo dentro desse aparelho. Nada muito profissional, a gente só queria testar e ter um pouco da noção de profundidade dentro desse aparelho, já que a cirurgia é por vídeo, né? Essa sexta eu tive mais uma aula na Federal, depois eu almocei e fui para casa. Em casa eu acabei indo para uma consulta de tarde e de noite eu comecei a estudar para uma prova que vai acontecer na próxima terça e quarta-feira. É sobre anatomia topográfica e a introdução a técnicas cirúrgicas também. Vai ter uma prova prática que vale só meio ponto e o resto é prova teórica mesmo, fechada. E aí eu tava revendo os slides da aula e anotando o que era mais importante que eu lembrava. Eu vou ser realista agora. São 6h10 e eu sentei pra estudar umas 5 horas. Sentei 5 horas pra estudar. E eu acho que eu estudei, 40 minutos. E o resto, fiquei enrolando, assim. Eu não tô conseguindo me concentrar pra estudar. Teve carnaval agora e, assim, eu estudei muito pouco, sabe? Se eu estudei 2 horas nesse carnaval, foi muita coisa. E eu nem tô indo não tô indo mal nas provas, sabe? Eu tô tirando acima da média, mas aí tem uma parte de mim que sempre fica assim, que eu poderia estar tirando mais, sabe? Mas eu tô passando por muita coisa, assim, na minha vida mesmo. E eu não tô conseguindo estudar e eu fico pensando, me comparando muito, sabe? E aí eu não consigo focar, porque não dá pra não dá pra focar pensando, me comparando, sabe? Não sei explicar. Enfim. Mas preciso me dar um tempo, assim, né? Não exigir tanto de mim. Enfim.